Oi, sejam bem-vindas ao primeiro dia da Maratona de Costura Criativa para o Dia das Mães. Eu sou Stella Hoff e na aula de hoje você vai aprender a fazer a bolsa Lu. Essa bolsa tiracolo, super prática e rápida de fazer e que dá para vender o ano todo. Olha só, ela tem um bolsinho interno aqui, ela tem um espaço bem legal aqui dentro para levar uma pequena necessaire, para levar o celular. A alça dela você pode tirar. Pode também colocar uma alcinha aqui do lado para ser uma bolsinha de mão, que você preferir. A sua cliente pode levar a bolsa como tiracolo, com a alça mais comprida ou mais curtinha para ser uma bolsa aqui no ombro. Também você vai aprender a fazer esse bolso embutido aqui. Ele é espaçoso aqui atrás e ele tem um acabamento limpinho. Olha só, você não vê o zíper aqui. As minhas alunas amam fazer esse bolsinho. Então, hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa. E antes da aula começar, já clica aqui no joinha, no gostei, porque você vai esquecer. Eu tenho certeza que quando acabar essa aula, você já vai querer sair daqui e vai esquecer seu joinha. E a outra coisa é que amanhã já teremos outra aula, então para você não perder nenhuma novidade, aqui embaixo eu vou deixar o link para você entrar no grupo exclusivo do WhatsApp. Lá eu vou te passar todas as novidades do meu aniversário, né, da promoção e tudo mais que a gente for fazer depois, mas também já vou deixar o molde antecipado para quem estiver no grupo. Então, se você ainda não está em nenhum grupo, clica aqui no link embaixo. E agora a gente pode ir para a aula. Vamos nessa? E antes da nossa aula começar, vou te dar alguns recados bem rapidinhos, que é o padrão aqui das aulas do YouTube. Se você quiser saber a sugestão de venda para essa peça, fica até o final da aula. Outra coisa é que essa aula tem moldes, então aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu também vou deixar o link do molde para vocês baixarem. E o molde vai vir prontinho para imprimir e tem as medidas anotadas nele. Então, põe a régua quando você imprimir, dá uma conferida se as medidas estão ok. Combinado? Eu uso tecidos 100% algodão, então eu uso tricoline 100% algodão. Gosto muito das estampas digitais, então muita gente me pergunta. Mas se você tiver qualquer dúvida e eu demorar para te responder aqui no YouTube, me chama lá no Instagram, Stella Hoff, que lá a resposta é mais rápida. Combinado? Então bora fazer a nossa bolsinha Lu. Já separe seus tecidos mais bonitos, como eu já falei, e já vai se inscrevendo aqui se você ainda não é inscrito no meu canal. Sobre o molde. Aqui, o molde, você vai ter o molde do corpo da bolsa e o molde da aba. O molde da aba, ele vai estar inteiro na folha. E o molde do corpo, ele vai estar na dobra do tecido, ele vai estar na metade. Então, quando vocês lerem assim, dobra do tecido, esse molde ou você vai passar por cima da cartolina dobrada, onde tem a dobra do tecido, e quando você abrir, ela já vai ter os dois, o formato aqui do corpo certinho, tá? Então, lembra que a aba tá inteira e o corpo da bolsa tá pela metade. Para a aba, nós vamos precisar de 2 tecidos externos e um pedaço de manta R2. Se você preferir usar outro tipo de estruturador, fica à vontade. Eu gosto de usar R2 porque ela deixa durinho e quando eu passo o tecido em cima dela, ela cola. Então aqui, a aba é o único molde que você vai cortar com sobra, tá bom? Com margem. Então aqui tem aproximadamente 1 centímetro de margem e aí você vai riscar exatamente a medida do molde aqui no tecido. Para o corpo, nós vamos precisar de 2 vezes o tecido externo, 2 vezes a manta R2 e 2 vezes o forro. Então aqui é o seguinte, como eu te falei, se você quiser cortar direto no tecido, não fazer esse molde inteiro na cartolina, você vai dobrar o seu tecido ao meio, você vai posicionar o seu molde em cima desse tecido dobrado, vai riscar e vai cortar. E aí, quando você abrir, ele vai sair exatamente assim. Então, o corpo, você corta exatamente a medida do molde, certo? Aqui, o tecido na manta, como eu estruturo? Eu passo o tecido na manta, depois eu passo uma costura bem na beirada aqui, ó, é uma costura de segurança só para prender esse tecido aqui, e depois eu corto tudo que sobrou de manta. Então, é assim que eu estruturo o meu tecido. Para o bolso de forro simples, a gente vai precisar da medida de 17 por 22. Então, 17 aqui na largura e 22 aqui na altura. E você vai dobrar no meio assim para a gente costurar. Para o bolso embutido, vocês vão precisar de um tecido de 5 por 17
E aí eu já vou fazer as marcações aqui pra você. Não, depois a gente faz, então, 5 por 17 uma vez. Eu gosto de usar um tecido externo ou colorido para essa parte, ou que seja muito parecido com o mesmo tecido que a gente vai usar ali no corpo. E vamos usar também 2 vezes o tecido de 17 por 13, certo? Para o tirante da alça, vamos precisar de 2 vezes a medida de 5 por 9. Então, você vai cortar aqui 5 por 9, vai dobrar o meio aqui, as pontinhas, vai colocar um pedacinho de manta aqui dentro, ó, e ele vai finalizar com quanto? 2,5 centímetros. Então, quando você fizer assim, ó, já deixou pronto aqui a estrutura para você, o tirante da alça. Vamos precisar de 2 meia-argolas. Vamos precisar de 2 mosquetões que acompanhem a largura da alça. Aqui eu vou usar uma alça de 2 centímetros, então eu usei um mosquetão aqui, ó, de 2 centímetros. Eu acho que eles medem por dentro aqui o mosquetão, tá? Então aqui dentro tem 2 centímetros. Aqui, se eu for medir ele até fora, dá 2,5 centímetros. Então aqui, ó, o mosquetão de 2 centímetros 2 vezes. Vamos precisar de um regulador de alça na mesma largura da alça. Então, se você só tiver alça de 3 centímetros, use a ferragem acompanhando essa alça. Vamos precisar de 2 botões de ímã. Ou se você preferir, só tiver o botão de plástico, de pressão, ou outro de ímã, que é com matriz e balancinho, fica à vontade. Vamos precisar desses quadradinhos aqui de manta, 4 quadradinhos de manta para fazer o reforço dos botões. Vamos precisar de 22 centímetros aproximadamente de zíper. Eu uso o zíper de metro número 5. E vamos usar um cursor de zíper. Me julguem, eu esqueci de trazer. Então, esse é o material necessário para a gente fazer a nossa bolsa Lu. Agora a gente pode começar a costurar. E o que a gente vai fazer primeiro? Vamos começar pela aba. Aqui a aba vai estar direito com direito. E vocês vão colocar, nessa de cima aqui, vão medir 4 centímetros da borda aqui, da lateral para dentro. Eu nunca enxergo direito. 4 centímetros. Melhor assim. Ou pode ser tudo 3. Vou marcar 3 centímetros aqui na lateral e 3 centímetros aqui de baixo para cima, ó. Dos 2 lados, tá? Aqui e nesse lado também. Vou colocar a chapinha aqui do botão, não vai dar pra vocês verem, mas eu passo aqui a caneta, só que eu tô sem caneta aqui. Então, eu só vou posicionar o botão aqui. Posiciona aqui com o giz. Vou abrir um pouquinho. E eu vou colocar o botão aqui pelo direito, ó. E agora eu vou abrir aqui e colocar... Vou abrir aqui essa manta, um buraquinho nela, para encaixar o botão aqui, um reforço. Para ele não rasgar o tecido depois. Então, sempre que usar esse botão de ímã, usem um reforço. A plaquinha tá aqui. Abriu. Agora aqui do outro lado, rapidinho.
E agora você coloca aqui de novo a aba direito com direito e a gente vai costurar aqui nessa parte de baixo. Então essa parte aqui de cima você não costura, vamos costurar só aqui embaixo, dessa ponta até aqui. Vamos lá. Agora a gente corta aqui toda a rebarba de tecido e de manta. Não pode ser assim, bem rente não, hein? Tem que deixar uma margenzinha aqui. Aqui na linha também de cima eu tô deixando mais ou menos meio centímetro, porque eu tô sem ferro aqui, então toda vez que eu viro ele falta um pedacinho. Agora a gente vai dar uns pequenos cortezinhos aqui nas partes arredondadas, que chamamos de piques. Vamos dar os piques aqui, para não ficar repuxado. Ajeita bem. Então, se você tiver com o ferro aí, claro que você vai estar com o ferro aí, você vai passar isso aqui no ferro e ele vai grudar, como a manta R2 faz, né? Naturalmente. Eu vou colocar aqui um clipezinho de segurança, um clipe de costura, para ele não sair do lugar. Agora eu vou passar uma costura aqui para rebater dessa ponta aqui até aqui. Se você quiser, já pode passar uma costura aqui em cima também, para o tecido não soltar. Agora que a gente já fez essa aba, a gente vai deixar ela aqui separada do lado e a gente vai para o bolso embutido. Primeiro você vai pegar o seu tecido de 5 por 17, você vai marcar 2 centímetros aqui para dentro, 2 centímetros aqui para dentro, 2 de baixo para cima e 2 de cima para baixo. E aí você vai pegar, vai marcar aqui o meio, né? Vai vincar esse tecido aqui para marcar o meio. Então, fiz uma dobra aqui só para marcar o meio. E agora eu vou marcar o meio do corpo da bolsa. Vou marcar aqui. Vou até fazer um piquezinho aqui em cima, que eu vou precisar dele depois. E aqui embaixo também. Agora eu vou marcar a partir da onde a gente fez a risca dos 2 centímetros, a gente marca 4 centímetros aqui em cima. Deixa eu ver. 4 centímetros. Da onde a gente fez a risca no tecido. E vamos deixar aqui meio com meio. Bem alinhado. Meio aqui e meio aqui. Deixa eu ver se tá 4 certinho. 4 certinho. Aqui. Então, desse lado aqui, sobrou 5 centímetros. É isso? Deixa eu ver. 5 centímetros aqui. E 5 aqui. Agora, a gente vai passar uma costura em cima dessa risca aqui, ó.
E antes da gente preparar ali o zíper, a gente vai cortar aqui no meio, até esse triângulozinho aqui, que dá mais ou menos meio centímetro, a margem que vocês fizerem. E aí a gente corta até perto de onde a gente costurou aqui. Como se fosse um triângulozinho. Peraí que a gente já desvira isso aqui. Agora aqui no zíper, a gente já vai fazer assim. O dentinho tá virado pra cima e o tecido também tá virado pra cima. Então, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Agora a gente vai pegar o outro tecido, a mesma coisa, ele virado pra cima, o dentinho do zíper virado pra cima também, ó, tá vendo? E você vai posicionar ele aqui no tecido, igual você fez do outro lado. Olhando assim, parece que não faz muito sentido, né? Porque a gente tá vendo a costura do zíper. Mas quando a gente encaixar ele na bolsa, ele vai ficar assim, ó. Com acabamento limpo. Então, aqui você já pode colocar o cursor de zíper. E agora a gente vai encaixar isso aqui aberto lá no bolso. Só que antes, vocês vão virar isso aqui. Vou até pegar uns clipes, um alfinetinho. A gente vai virar isso aqui e vocês vão passar o ferro para grudar isso aqui, ó. Mas como eu tô sem o meu, eu vou dar uma puxadinha neles. Eu vou só prender aqui para ele não me atrapalhar, tá? Mas daí quando você grudar o ferro, ele vai ficar certinho aqui, grudar, vai ficar bem bonitinho. E aqui nas pontinhas, puxa bem também para ele ficar certinho. E agora a gente vai encaixar aqui o nosso zíper, ó, bem aqui no meio. Puxo o cursor. Eu vou direto para a máquina, mas se você se sentir mais confiante à vontade, alfineta tudo isso aqui para prender e o zíper não ficar escorregando. Então, eu vou fazer uma costura em toda a volta aqui desse zíper. Lembra que o bolso tem que estar aberto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou até tirar esse alfinete já que estava no lado errado aqui. Já tô tirando os alfinetes aqui que eu coloquei só para prender. Mas você não precisa colocar, tá bom? Se você passar o ferro, já gruda, já fica ótimo para você fazer esse acabamento. Já passo o cursor pro outro lado.
E agora, ó, o zíper tá com acabamento bem legal. A gente pode cortar essa rebarba aqui se você quiser. Já pode cortar, né? Agora a gente vai passar uma costura aqui em toda essa volta, ó, do bolso. Vamos separar ele e fazer a costura até aqui do outro lado, ó. Então, a gente repara que não pega na bolsa, a bolsa tá dobrada ali, o corpo tá dobrado. Vira. E o nosso bolso embutido tá prontinho. Não tem problema sobrar essa parte aqui embaixo. Se você quiser, você pode cortar essa rebarba aqui. Opa, aqui é melhor, ó. Pode cortar o que sobrou. E já dobra ela aqui até depois, para ela não pegar a costura aqui embaixo na prega. Agora a gente vai para a parte do bolso interno, né? Já fizemos essa parte do bolsinho de fora. Então vamos já pegar o forro e deixar ele aqui. E vamos aqui para o bolsinho de forro. Vocês vão dobrar ele no meio, vão passar uma costura aqui na lateral, aqui embaixo você deixa aberto, continua costurando até chegar aqui. Vai desvirar, ajeitar bem as pontinhas. E aí a gente vai fazer uma costura aqui em cima para rebater. Aqui embaixo você vinca. A gente vai posicionar ele no forro já já. Vamos dobrar esse meio aqui para vincar ele. Pode posicionar esse bolso uns 3 centímetros aqui para baixo. Deixa eu dobrar ele aqui no meio. Três centímetros. Vou passar uma costura daqui até aqui. Tá, aqui, se você quiser passar mais uma costura aqui no meio, ele vai ficar 2 bolsinhos de cartão, mas se você quiser deixar ela assim mesmo, fica à vontade. Agora a gente já pode costurar todas as pregas da bolsa. Então a gente pode costurar as pregas aqui do forro, todas essas preguinhas a gente vai fechar. Vamos fechar essas aqui de fora também.
Agora a gente já fez essa parte, vamos separar também. Ah, já ia esquecendo. Forros estão ok também. Vamos aqui para a parte dos tirantes da alça. A gente vai passar uma costura aqui para fechar e a gente vai passar outra costura aqui para ficar bonitinho, né? Igual do outro lado. A gente vai pegar as duas meia argolas aqui. Vamos posicionar ele, vamos colocar ele aqui dentro, ó. Vamos posicionar aqui bem na beiradinha, bem na pontinha da aba. Só que o botão tá aqui embaixo, tá bom? De novo. Agora a gente vai pegar aqui a parte de trás, se você já marcou o meio, né, aqui em cima, agora você vai marcar essa aba aqui no meio, ó. Vai posicionar assim, ó. O botão tá pra cima, ó. Já vai passar se você quiser, você passa uma costura de segurança aqui, ou já posiciona o bolso, o forro com o bolso aqui, ó. Já faz uma costura só. Pronto, parte de trás está pronta. Agora a gente vai aqui na parte da frente. Marca o meio aqui. Aqui embaixo também. E vamos colocar esse forro aqui em cima. Agora que a gente já fez aqui, né, também, a gente vai posicionar aqui essa aba, ó, a bolsinha, vamos deixar ela só pra gente marcar o botão. Então eu gosto de deixar, posiciono ela aqui, e aqui eu deixo mais ou menos 1 centímetro, vendo o forro aqui da bolsa. Aí eu dou uma vincada aqui no botão só pra ele marcar. Vamos ver desse lado, não marcou. Mas se você colocar o botão depois de pronta também, eu acho mais fácil. Eu tô achando mais fácil assim, né, ultimamente. Deixa eu vincar aqui. Ficou um pouco torto. Ah, eu coloquei o botão um pouco torto. Olha, acho que eu medi errado. Tá. Então, vamos lá. Mesma coisa que a gente fez para colocar o botão lá do outro lado.
Eu sei que vocês já estão doida para saber de onde são esses tecidos lindos que eu tô usando e eu não vou falar hoje. Você tem que aparecer na live de quarta-feira para eu te contar. Você não vai perder, né? Olha só. E se você tá aqui nessa aula, tá gostando, não deixou o seu joinha, já deixa aqui o seu joinha. Já compartilha também nas suas redes sociais essa aula, nos grupos que você participa, já chama todo mundo para aprender comigo. Prontinho também, já tá com o botão também. Agora a gente vai colocar direito com direito aqui, ó. Vamos marcar o meio. Vamos costurar aqui toda a volta da nossa bolsa. Deixa aqui as preguinhas se encontrando. Vamos deixar uma parte aberta aqui embaixo para desvirar, tá? Deixa aberto aqui embaixo. Dá uma cortadinha aqui nessas partes arredondadas. Aqui também, né? Faz os piquezinhos aqui. Nesse também. Agora a gente vai desvirar aqui a nossa bolsa. Então, ó, depois que você já desvirou, arrumou toda a bolsa aqui, desvira o forro bem bonitinho. Vamos fechar ele aqui. Vamos pôr ele para dentro. Aí você passa o ferro para acertar esse forro, para ele ficar bem grudado aqui. E a gente vai passar uma costura aqui para rebater em toda a volta dessa bolsa.
Vai puxando, ó, e vai ajeitando o forro aqui. E agora a gente vai fazer a alça rapidinho. Ó, a bolsinha já tá pronta, quase pronta, né? Vamos colocar a alça agora. Nem vamos mudar a cor da linha aqui. Vamos colocar a alça aqui no regulador. Dobra a ponta aqui. E vamos passar a costura. Mais uma costura aqui. Agora a gente pega aqui o mosquetão, encaixa a outra ponta da alça e volta aqui pro regulador, ó. Encaixa ele. Ó, o mosquetão solto aqui. E a gente prende esse aqui agora. E a nossa aula já tá acabando, hein? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não entrou no grupo exclusivo da WhatsApp, entra para não perder nem a aula de amanhã, nem as novidades de quarta-feira que eu vou te contar depois da minha live de vendas. Que eu vou te dar várias estratégias para você vender mais. Então, agora a gente passa outra costura aqui. A bolsa Lu tá prontinha para arrasar. Lembrando que o molde tá aqui embaixo do vídeo, na descrição desse vídeo. Que linda que ficou a nossa bolsa Lu. Quero que você faça muitas. Quero que você costure muitas bolsas Lu. Eu sugiro que você venda essa bolsa de 60 a 95 reais, tá bom? Se você quiser incrementar mais bolsas nela, fica à vontade. Ouse na combinação de cores. Se quiser fazer mais clássica também, fique à vontade. Se você tiver qualquer dúvida, pode me perguntar aqui no YouTube ou lá no Instagram, combinado? Faça várias e me marca, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê amanhã, dia 11 de abril, pro segundo dia da nossa maratona para aprender a Necessaire Cubo 2.0. Um beijo e até amanhã!